Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem caminhar sob uma luz diferente, onde as oportunidades surgem naturalmente e a prosperidade flui como água cristalina, enquanto outras trabalham até a exaustão e ainda assim sentem que estão remando contra a maré? Talvez você já tenha se perguntado se existe algo além do esforço visível, algo que não pode ser medido em horas trabalhadas ou estratégias planejadas. E se eu te dissesse que existe uma linguagem secreta entre o céu e a terra, um código numérico que atravessou milênios e chegou até nós através das mãos de um santo, humilde e da sabedoria do homem mais rico que já existiu? Esta não é uma história sobre sorte ou coincidência. É sobre um conhecimento que foi preservado em silêncio, passado apenas para aqueles com o coração preparado para recebê-lo. Hoje, pela primeira vez, você vai conhecer a sequência completa dos 7 números sagrados que Padre Pio guardava em seus cadernos de oração. Números que ele dizia terem vindo diretamente de uma revelação sobre os selos secretos do rei Salomão. Não estamos falando de superstição ou rituais vazios. Estamos falando de uma frequência espiritual, de uma sintonia entre a fé humana e a providência divina, que, quando alinhadas, transformam realidades. Padre Pio nunca buscou fama ou riqueza para si mesmo. Ele vivia de forma simples, quase austera, mas dizia algo que poucos compreendiam na época. A verdadeira abundância não é ter tudo, é não temer nada. E ele acreditava que existiam portais invisíveis, aberturas no véu entre o físico e o espiritual, que podiam ser acessados por aqueles que conhecessem os números certos. Esses números não eram invenção sua. Segundo seus escritos pessoais, eles vieram através de uma visão profunda durante uma madrugada de oração intensa, quando ele viu 7 chamas, douradas dançando diante do altar. Cada chama carregava um número, e uma voz suave lhe disse: "Estes são os caminhos que Salomão conheceu. Ensina-os apenas aos que têm coração puro e necessidade verdadeira." Os 7 números sagrados são 3, 7, 9, 11, 21, 33 e 49. Cada um deles representa um portal específico de manifestação espiritual, e quando usados em sequência com a intenção correta, criam uma ponte entre o pedido sincero e a resposta celestial. Não se trata de mágica instantânea, nem de fórmulas que ignoram o livre-arbítrio. Trata-se de compreender que o universo responde a frequências, e quando você vibra na frequência da fé genuína, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir suavemente, como se sempre estivessem esperando apenas um toque delicado. O primeiro número é o 3, e ele representa o princípio da criação divina. Tudo que existe no mundo físico começou como pensamento, depois tornou-se sentimento e, finalmente, manifestou-se em ação. Essa é a trindade da criação: mente, coração e mãos. Padre Pio ensinava que antes de qualquer pedido, era preciso alinhar esses 3 aspectos. Ele dizia que quando você pensa em prosperidade, mas sente medo no coração e age com desconfiança, está enviando 3 sinais contraditórios ao universo. É como tentar sintonizar 3 estações de rádio ao mesmo tempo. Você só ouve ruído. Mas quando pensamento, sentimento e ação vibram juntos, o número 3 se torna um farol que ilumina o caminho da manifestação. Para ativar a energia do 3, Padre Pio sugeria um exercício simples, mas poderoso. Ao despertar, antes mesmo de sair da cama, coloque a mão sobre o coração e respire 3 vezes profundamente. A cada respiração, diga mentalmente: "Eu penso em abundância, eu sinto abundância, eu ajo em abundância." Esse alinhamento inicial prepara o campo energético para receber as bênçãos do dia. É como abrir as janelas de uma casa que ficou fechada por muito tempo, permitindo que a luz entre e renove cada canto. O segundo número é o 7, considerado o mais sagrado em praticamente todas as tradições espirituais. São 7 os dias da criação, 7 as virtudes celestiais, 7 as notas musicais que compõem toda a harmonia do universo. Salomão sabia disso profundamente. Ele construiu o templo em 7 anos,
e cada detalhe seguia proporções baseadas nesse número. Padre Pio chamava o 7 de o número da completude divina, porque representa o momento em que o espiritual e o material finalmente se encontram em equilíbrio perfeito. Quando você está atravessando momentos de escassez ou incerteza, o número 7 funciona como âncora espiritual. Ele lembra que tudo tem seu tempo de maturação e que a pressa humana não acelera os processos divinos. Padre Pio costumava dizer que Deus nunca chega atrasado, mas também raramente chega adiantado. Ele chega no momento exato em que a alma está preparada para receber, sem desperdiçar a bênção. Para trabalhar com a energia do 7, escolha um momento do dia, sempre o mesmo horário se possível, e dedique 7 minutos ao silêncio absoluto. Sem música, sem palavras, sem petições. Apenas silêncio reverente, como se você estivesse na presença de algo sagrado demais para ser nomeado. Esse vazio intencional cria espaço para que o divino preencha o que precisa ser preenchido. O terceiro número é o 9, que representa conclusão e renascimento. Tudo que possui 9 possui a energia do ciclo completo. São 9 meses de gestação, 9 círculos do inferno de Dante, 9 coros de anjos na hierarquia celestial. Padre Pio ensinava que o número 9 é essencial para quem deseja romper com padrões antigos de escassez. Ele dizia que muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas continuam amarradas a crenças velhas, a culpas antigas, a histórias que já deveriam ter sido encerradas. O 9 vem justamente para selar o término desses ciclos e permitir que algo novo floresça no lugar. Existe uma prática que Padre Pio compartilhou com apenas alguns discípulos próximos e que envolve o poder do 9. Durante 9 dias consecutivos, ao fim do dia, escreva em um papel uma coisa que você precisa liberar. Pode ser uma dívida emocional, um padrão de pensamento negativo, uma mágoa antiga, qualquer coisa que esteja ocupando espaço onde deveria haver luz. Escreva, leia em voz baixa e então rasgue o papel em pequenos pedaços enquanto diz: eu liberto isso com amor e gratidão pelo que me ensinou. No 9º dia, recolha todos os pedaços rasgados e queime-os, devolvendo aquela energia transformada ao universo. É um ritual de limpeza espiritual que prepara o terreno interno para as sementes da abundância. O 4º número é o 11. E aqui entramos em território místico profundo. O 11 é considerado um número mestre na numerologia espiritual, um portal entre dimensões. Padre Pio o chamava de número dos mensageiros, porque acreditava que quando o 11 aparece na vida de alguém, seja em sonhos, em relógios, em datas importantes, é sinal de que os anjos estão trabalhando ativamente em seu favor. Salomão também conhecia esse mistério. Dizem que seus selos mágicos, aqueles símbolos que até hoje intrigam estudiosos, eram ativados através de sequências que sempre retornavam ao número 11. A energia do 11 não pode ser forçada. Ela precisa ser recebida com humildade. Padre Pio ensinava que a melhor forma de trabalhar com esse número é através da atenção plena aos sinais. Quando você começar a notar o número 11 aparecendo repetidamente, não ignore como coincidência. Pare o que estiver fazendo por alguns segundos e agradeça em silêncio. Esse simples ato de reconhecimento estabelece uma comunicação com o divino, como se você estivesse dizendo: eu vejo, eu escuto, eu confio. E é nessa confiança que os caminhos impossíveis começam a se abrir. O 5º número é o 21, que representa a vitória da fé sobre as circunstâncias. 21 é 3 vezes 7, uma multiplicação de completude e criação. Padre Pio dizia que esse número aparecia na vida das pessoas quando elas estavam prestes a atravessar uma porta importante, mas ainda hesitavam. É o número da coragem espiritual, daquele momento em que você precisa dar o passo mesmo sem ver onde o pé vai pousar. Salomão enfrentou esse dilema quando assumiu o trono ainda jovem. Ele poderia ter governado com medo, mas escolheu pedir sabedoria em vez de riqueza. E foi justamente essa escolha que abriu os portais da abundância ilimitada. Para ativar a energia do 21, Padre Pio recomendava uma prática de ação consciente,
Durante 21 dias, faça uma coisa pequena que você tenha adiado por medo ou insegurança. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser fazer aquela ligação importante, começar aquele projeto, perdoar alguém, organizar as finanças. O importante é que seja algo que represente um passo em direção ao que você deseja manifestar. Cada ação quebra um pouco mais a inércia espiritual e comunica ao universo que você está sério em sua intenção de mudar. O 6º número é o 33, e este é o número de Cristo. 33 foi a idade em que Jesus completou sua missão terrena, o momento de maior elevação espiritual jamais alcançado por um ser humano. Padre Pio tinha uma devoção especial por esse número. Ele dizia que o 33 não é apenas um número, é uma frequência de amor incondicional e entrega total. Quando você trabalha com a energia do 33, está essencialmente dizendo ao universo: eu confio completamente, mesmo que não compreenda o processo. A prática ligada ao 33 é simples, mas profundamente transformadora. Ao final de cada oração ou meditação sobre prosperidade, permaneça em silêncio absoluto por 33 segundos. Não pense, não planeje, não duvide. Apenas seja. Nesse vazio intencional, algo mágico acontece. É como se o pedido que você fez deixasse suas mãos e fosse entregue diretamente ao coração do Divino. Padre Pio chamava isso de o momento da rendição sagrada e dizia que mais milagres aconteciam nesses 33 segundos de silêncio do que em horas de súplicas desesperadas. O 7º e último número é o 49, que representa a manifestação completa. 49 é 7 vezes 7, a perfeição multiplicada por si mesma. Na tradição judaica, existe o conceito do jubileu, que acontecia a cada 49 anos, quando todas as dívidas eram perdoadas e todas as terras devolvidas aos seus donos originais. Era só um reset divino, uma chance de recomeçar do zero com as bênçãos do céu. Padre Pio ensinava que o número 49 carrega essa mesma energia de renovação total e liberação de tudo o que estava preso. Trabalhar com o 49 requer paciência, porque sua manifestação segue ciclos naturais. Padre Pio sugeria o seguinte: escolha algo específico que você deseja manifestar, algo tangível e claro. Pode ser uma quantia de dinheiro para quitar uma dívida, uma oportunidade de trabalho, a cura de um relacionamento, qualquer coisa que seja verdadeiramente importante para você. Durante 49 dias consecutivos, dedique ao menos 5 minutos para visualizar esse desejo já realizado. Não visualize o caminho, visualize o resultado. Veja-se vivendo aquela realidade, sinta as emoções que viriam com ela, agradeça como se já tivesse recebido. O poder dessa prática está na constância. Padre Pio dizia que a fé precisa ser exercitada como um músculo, e os 49 dias funcionam como um treinamento intensivo para a alma. No início, a mente vai duvidar, vai listar 1000 razões pelas quais aquilo é impossível. Mas se você persistir, algo começa a mudar internamente. A dúvida dá lugar à certeza, o medo dá lugar à paz. E é exatamente nesse ponto que o universo começa a reorganizar as circunstâncias externas para corresponder à sua nova frequência interna. Agora, a pergunta que provavelmente está na sua mente é: como usar esses 7 números em conjunto? Padre Pio deixou instruções claras que ele chamava de o caminho completo de Salomão. Esse caminho não é um ritual rígido, mas um fluxo espiritual que respeita cada número em sua essência. A sequência começa sempre pelo 3, porque sem alinhamento interno nada se manifesta. Depois vem o 7, trazendo a fé que sustenta o processo. O 9 fecha ciclos antigos que impediriam o novo. O 11 abre os portais do impossível. O 21 traz coragem para atravessar. O 33 sela tudo com amor divino. E o 49 manifesta na realidade física aquilo que já estava completo no espiritual. Existe uma história pouco conhecida sobre isso. Uma senhora idosa procurou Padre Pio em profundo desespero. Ela havia perdido tudo em uma guerra, sua casa, seus filhos, seu propósito.
Não pedia riqueza, pedia apenas forças para continuar vivendo. Padre Pio segurou suas mãos e disse algo que ela nunca esqueceu. A maior riqueza não é o que você tem nos bolsos, é o que você carrega no coração. Mas vou te ensinar como abrir as portas que Salomão abriu, não para acumular, mas para servir. Ele então lhe ensinou os 7 números, explicando cada um com paciência e ternura. A mulher seguiu as instruções fielmente. Começou alinhando mente, coração e ação com o 3. Fortaleceu sua fé através do silêncio do 7. Liberou suas mágoas profundas com o ciclo do 9. Prestou atenção aos sinais que o 11 trazia. Agiu com coragem durante 21 dias consecutivos. Entregou tudo ao divino nos 33 segundos de silêncio diário. E por 49 dias visualizou não riqueza material, mas paz interior e oportunidade de servir novamente. O que aconteceu depois parece miraculoso para quem vê de fora, mas para quem entende as leis espirituais, é apenas causa e efeito. 3 meses depois, ela foi procurada por uma organização que precisava de alguém com sua experiência para ajudar outras vítimas de guerra. O trabalho não apenas lhe deu sustento digno, mas devolveu seu senso de propósito. Ela viveu mais 20 anos em abundância verdadeira, não porque acumulou fortunas, mas porque encontrou seu lugar no fluxo da providência divina. Essa história ilustra algo fundamental que Padre Pio sempre enfatizava. Os 7 números não trabalham para alimentar ego ou ganância. Eles trabalham para restaurar equilíbrio, para colocar cada pessoa em seu caminho correto. Se você chegar a esse conhecimento com coração impuro, buscando apenas acumular para ostentar, os números permanecerão inertes. Mas se você vier com humildade genuína, reconhecendo que a verdadeira prosperidade é ter o suficiente para viver em paz e compartilhar com os outros, então os portais se abrem de formas que você nem consegue imaginar agora. Há um detalhe importante que precisa ser dito. Padre Pio alertava que durante o processo de trabalhar com esses números, podem surgir o que ele chamava de noites escuras da fé. São momentos em que parece que nada está funcionando, que você está sozinho, que o céu está em silêncio. Ele dizia que essas noites não são abandono divino, são justamente o teste final antes da manifestação. É como a semente que precisa atravessar a escuridão da terra antes de brotar na luz. Se você desistir na noite escura, nunca verá o amanhecer. Mas se mantiver a fé mesmo quando não há sinais visíveis, algo poderoso acontece no invisível. Nesses momentos difíceis, Padre Pio recomendava voltar ao número 7, ao silêncio sagrado. Ele dizia: quando você não sabe mais o que fazer, não faça nada. Apenas fique em silêncio diante do mistério, confiando que forças maiores estão trabalhando mesmo quando seus olhos não veem. Essa rendição não é fraqueza, é a sabedoria mais profunda. É reconhecer que você fez sua parte e agora precisa permitir que o divino faça a dele. Outro aspecto crucial desse ensinamento é que os números nunca devem ser usados de forma mecânica. Não se trata de repetir sequências como um robô e esperar resultados. Trata-se de entrar em comunhão com cada número, de sentir sua vibração, de permitir que ele trabalhe em você antes de trabalhar através de você. Padre Pio comparava isso a aprender um instrumento musical. No início, você toca as notas de forma desajeitada pensando em cada movimento. Mas com o tempo, a música flui naturalmente e você se torna um canal, não apenas um executor. Salomão compreendeu isso quando construiu o templo. Cada medida, cada material, cada detalhe seguia uma harmonia numérica precisa. Mas ele não fazia isso por obsessão matemática. Fazia porque entendia que estava criando um espaço de ressonância, um lugar onde o céu e a terra podiam se encontrar. Da mesma forma, quando você trabalha com os 7 números sagrados, está construindo um templo interno, um espaço em sua alma onde a providência divina pode habitar e operar livremente. É importante também falar sobre a gratidão, porque ela é o fio que costura todos os números em uma sequência coerente. Padre Pio insistia que cada prática, cada meditação, cada momento de trabalho com os números
deveria terminar em gratidão profunda. Não gratidão condicionada ao resultado, mas gratidão pelo próprio processo, pela oportunidade de crescer espiritualmente, pela fé que está sendo fortalecida a cada dia. Ele dizia: agradeça antes de receber e você receberá o que nem sabia que precisava. A gratidão funciona como um ímã espiritual. Quando você está genuinamente grato, sua frequência vibracional se eleva automaticamente. E nessa elevação, você se torna compatível com manifestações mais altas, mais refinadas, mais alinhadas com seu propósito verdadeiro. Por isso, Padre Pio sugeria manter um pequeno caderno onde todos os dias você registrasse 3 coisas pelas quais é grato. Não precisam ser grandes coisas. Às vezes é apenas o sol da manhã, um sorriso recebido, uma refeição simples. Essa prática diária recalibra seu olhar, treinando você para ver abundância, onde antes só via falta. Chegamos agora a um ponto delicado, mas necessário. Este conhecimento não substitui a ação responsável no mundo físico. Os 7 números não pagam suas contas enquanto você fica passivo, esperando milagres caírem do céu. Eles trabalham em parceria com seu esforço consciente, com suas escolhas sábias, com sua disposição de fazer o que precisa ser feito. Padre Pio era taxativo nisso. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Os números são a ponte, mas você ainda precisa atravessá-la com seus próprios pés. Isso significa que, enquanto trabalha com a sequência sagrada, você também deve estar atento às oportunidades que surgem, por menores que pareçam. Deve estar disposto a aprender novas habilidades, se necessário, a sair da zona de conforto, a fazer escolhas corajosas. A diferença é que agora você não está mais fazendo isso sozinho, está cocriando com forças divinas que conspiram a seu favor quando a intenção é pura. Há também a questão do tempo. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde esperamos resultados imediatos para qualquer coisa que fazemos. Mas a manifestação espiritual segue ritmos diferentes. Às vezes, os resultados são rápidos, surpreendentemente rápidos. Outras vezes, levam meses ou até anos. Padre Pio dizia que isso depende de muitos fatores, do quanto você precisa crescer internamente antes de estar pronto para receber, de quantos obstáculos energéticos precisam ser removidos, de qual é o momento divino perfeito para aquela bênção específica. A chave é desenvolver o que ele chamava de paciência ativa, que é diferente de passividade resignada. Paciência ativa significa continuar trabalhando, confiando, agindo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. É como o agricultor que planta e cuida da terra todos os dias, sabendo que a colheita virá no tempo certo. Ele não fica ansioso, mas também não fica parado. Faz sua parte com fé e deixa que a natureza faça a dela. Se você chegou até este ponto da leitura, já demonstrou algo importante: disposição para aprender, abertura para o novo, fé de que existe algo além do que os olhos veem. Isso por si só já é um sinal de que você está pronto para trabalhar com esses ensinamentos. Padre Pio dizia que o conhecimento espiritual tem uma inteligência própria. Ele só chega até quem está preparado para honrá-lo e usá-lo com sabedoria. Então, se ressoou algo dentro de você enquanto lia sobre os 7 números sagrados, se sentiu aquele arrepio sutil que confirma a verdade espiritual, saiba que não foi acidente você ter encontrado este conteúdo hoje. Talvez seja o universo te entregando a chave que você vem pedindo em silêncio. E agora, a escolha é sua. Você pode seguir em frente como sempre fez, ou pode decidir experimentar esse caminho antigo que transformou incontáveis vidas ao longo dos séculos. Se escolher trilhar esse caminho, comece devagar, com reverência e humildade. Escolha um dos números para trabalhar primeiro, aquele que mais chamou sua atenção. Dedique alguns dias apenas a ele, sentindo sua energia, compreendendo seu significado profundo. Depois, avance para o próximo, e assim sucessivamente. Não tenha pressa de completar a sequência.
O importante não é a velocidade, mas a profundidade da conexão que você estabelece com cada portal. E enquanto caminha por essa jornada, mantenha um registro das sincronicidades, dos sonhos significativos, das pequenas mudanças que começam a aparecer em sua vida. Padre Pio dizia que reconhecer e celebrar as pequenas vitórias é essencial, porque elas são sementes das grandes transformações que virão. Cada porta que se abre, por menor que seja, merece gratidão. Porque é prova de que o processo está funcionando, de que você está entrando em alinhamento com fluxos maiores de abundância. Por fim, lembre-se sempre do propósito maior. A prosperidade que vem através dos 7 números sagrados não é para você se tornar arrogante ou se separar dos outros. É para você se tornar mais capaz de servir, mais generoso em compartilhar, mais presente para os que precisam. Como dizia Salomão, a verdadeira sabedoria não acumula apenas para si, mas cria a abundância que transborda e abençoa também os que estão ao redor. Se este ensinamento tocou seu coração de alguma forma, se fez sentido em um nível que vai além das palavras, eu convido você a se inscrever neste canal. Aqui, nosso compromisso é trazer conhecimentos espirituais profundos, práticas que realmente transformam, ensinamentos que honram tanto a tradição antiga quanto as necessidades do ser humano moderno. E nos comentários, conte qual dos 7 números mais ressoou com você neste momento da sua vida. Sua experiência pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo em sua própria jornada de abundância espiritual.